Vou expor as dicas de vida que estão te mantendo preso pessoalmente e vou mostrar o que realmente funciona. E existem 7 lições-chave que têm te bloqueado. Este conselho popular que você ouviu não é tão verdadeiro assim. E vou contextualizar cada pensamento e dar alguns exemplos de como aplicar uma lição diferente na sua vida para começar a criar essa mudança dentro de você para ter a mudança fora de você. E você não pode ter um sem o outro. A primeira chave é o conselho que a maioria das pessoas já ouviu, que é seguir sua paixão. Siga sua paixão. E isso pode te enganar, e eu vou te dar algum contexto sobre isso. Paixão não é um plano. É como a maioria das pessoas acaba falida e esgotada. O pior conselho que você pode dar a um jovem é seguir sua paixão. É uma citação de Scott Galloway, que já esteve neste programa e fez coisas incríveis no mundo. Agora, vou te dar um pouco de contexto. Eu vivo uma vida apaixonada, mas o conselho falho de seguir sua paixão parece inspirador, parece excitante e motivador e estimulante, mas não é uma estratégia de vida confiável. A realidade é que as paixões podem mudar. Elas podem evoluir com as estações e transformá-las em carreiras pode levar ao esgotamento ou instabilidade financeira. Você não quer que suas paixões se tornem algo que você odeie mais tarde. Você quer encontrar algo em que, primeiro, possa ser útil, agregando valor e prestando serviço. E quer garantir que suas paixões permaneçam suas paixões. Mas, se as paixões levam ao esgotamento, então você nunca mais vai querer fazer aquilo pelo qual é apaixonado novamente. Um exemplo pode ser uma pessoa apaixonada por pintura que ama pintar, deixa seu emprego estável para se tornar artista em tempo integral, mas enfrenta dificuldades financeiras e perde a alegria de pintar devido às pressões do mercado ou à sensação de precisar estar sempre nas redes sociais para se promover. Eles perdem a alegria quando o negócio, o marketing, a marca pessoal, a embalagem ou lidar com clientes, seja o que for, quando todas essas outras coisas começam a se acumular sobre você e criar um peso para o qual você não está preparado. Você tem que saber no que está se metendo quando começar a monetizar uma paixão. Agora, se você puder fazer isso e sustentar, isso é ótimo. Mas apenas dizer, vou seguir minha paixão. Eu amo basquete, então vou tentar jogar basquete e ganhar dinheiro. Você pode se esgotar ao seguir essa estratégia. Se você gosta de pintar, se gosta de outra coisa, pode simplesmente se esgotar. Então, você tem que ter cuidado ao dizer, só vou fazer algo pelo qual sou apaixonado. E eu amo a The School of Greatness. Eu adoro sentar com alguns dos maiores nomes do mundo e poder entrar na mentalidade e no coração deles. E eu adoro compartilhar isso com você e adoro inspirar pessoas. Eu amo isso. Eu sou apaixonado por isso. Eu não acho que você pode fazer algo por mais de 12 anos toda semana sem ter alguma alegria e paixão. Então eu tenho isso. Não significa que não haja coisas que eu não gosto de fazer diariamente, mas encontrei algo em que posso ser muito bom e muito eficaz ao servir a uma missão maior, uma missão significativa, que é o que falo em The Greatness Mindset. Se você ainda não tem o best-seller do New York Times, pegue uma cópia hoje, que irá guiá-lo sobre as lições que aprendi com todos os principais especialistas que tive aqui sobre como realmente mergulhar em sua missão significativa e em seu propósito. Então, em vez de seguir apenas a paixão, quero que você pessoalmente identifique algo em que você é bom, o que o mundo precisa e pelo qual você pode ser pago. E quando você puder identificar no que é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, então você pode criar algo empolgante. Porque quando você é pago por algo em que é bom e que outras pessoas precisam, cara, você constrói competência, você constrói confiança, você constrói consistência e você cria moeda. Você quer criar moeda em relacionamentos, em uma indústria, na sua comunidade, com seus amigos, com sua família. Você quer construir essa moeda que diz, ei, estou fazendo algo significativo. Estou ajudando. Sou útil. Estou agregando valor e estou sendo pago em troca desse valor que crio. Todos nós temos que trabalhar em algo. Todos nós temos que servir de alguma forma. E é se perguntar, em quais atividades eu quero passar mais tempo? E como eu quero servir as pessoas? E como posso ser pago por esse serviço? Eu amo o que faço
e o que minha equipe Team Greatness faz aqui. Porque podemos criar conteúdo significativo e valioso que serve à humanidade de uma maneira poderosa. E para mim, a educação é uma das melhores coisas que todos podemos ter. Mas ser educado e consumir informação que serve para melhorar nossas vidas, meu Deus, que presente, que bênção, que oportunidade. E em um mundo onde podemos fazer uma quantidade ilimitada de coisas com nosso tempo, o que você vai fazer com o seu? No fim do dia, no fim de uma década, o que você quer olhar para trás e dizer: usei meu tempo para o bem. Eu fiz parte de uma empresa que estava ajudando as pessoas. Eu fiz parte de uma missão que impactou vidas, que inspirou pessoas. Ou você quer fazer coisas só por um salário que talvez não se alinhe com seus valores? Ou talvez esteja derrubando pessoas ou machucando pessoas, ou não seja realmente ético. Você só quer se perguntar: de que eu faço parte? Sou parte de algo maior? Estou servindo de uma maneira mais ampla do que apenas ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Porque a realização vem quando a paixão encontra um propósito, e quando o propósito encontra um salário. Então deixe-me dizer isso mais uma vez. A realização vem quando a paixão encontra o propósito, e quando o propósito encontra um salário. E é muito mais gratificante quando você é capaz de fazer todas essas coisas em alinhamento com seus valores, com sua visão e com sua missão significativa. E novamente, se você não tem a mentalidade de grandeza, tudo isso é sobre como desbloquear o poder da sua mente para viver a sua melhor vida. É disso que se trata. Como podemos viver autenticamente nossas melhores vidas com a maior frequência possível? Isso não significa que não vamos cair em desgraça e cometer erros. Nós somos seres humanos. Mas como podemos estar apenas fazendo um pouco melhor a cada dia, a cada ano, e nos esforçando para agregar valor da melhor maneira possível e sermos pagos em troca desse propósito? Então, o primeiro conselho principal, que talvez esteja te desviando, é seguir sua paixão. E, novamente, isso não significa que você não deva trazer paixão para suas atividades diárias. Mas, se você estiver apenas seguindo sua paixão e acabar se esgotando no processo e não conseguir monetizá-la, então essa paixão também vai desaparecer e você terá que encontrar uma nova paixão. Então é apenas ter o contexto completo disso. Você não deve apenas seguir sua paixão, mas deve viver com paixão em tudo o que faz. O segundo conselho-chave que está bloqueando você é manter-se positivo. Mantenha-se positivo o tempo todo, porque isso pode ser tóxico. Sempre manter o pensamento positivo é a coisa mais negativa que você pode fazer. Há uma citação de que gosto da doutora Susan David, que já esteve neste programa, que diz: agilidade emocional é a nossa capacidade de sermos seres humanos saudáveis. Todos os dias temos milhares de pensamentos que nos dizem que não somos bons o suficiente. Também sentimos emoções de solidão, ansiedade e histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos no mundo. E todas essas coisas podem nos causar estresse, ambiguidade e complexidade. Elas se tornam mais presentes e ganham um controle maior sobre nós. Então, a agilidade emocional é a habilidade psicológica que nos ajuda a lidar com o nosso mundo interior de uma forma fundamentalmente saudável. E isso é da doutora Susan David, que já esteve no programa. É muito inspirador, porque o conselho falho aqui é que manter uma atitude positiva o tempo todo é essencial. E ouça, estou no mundo do crescimento pessoal. Estou tentando tornar o crescimento pessoal acessível, atraente e comum para todos. E às vezes, o mundo do crescimento pessoal pode ter uma reputação negativa, que é tudo sobre autoajuda superficial, positividade forçada e blá blá blá, e não é disso que se trata. Eu venho de um histórico esportivo e realmente aprendi psicologia do esporte no colégio e em nível profissional. Venho deste histórico de psicologia do esporte, métodos científicos que ajudam os atletas a melhorarem seu desempenho. E aprendi a usar essa psicologia do esporte, essa mentalidade de atleta, essa mentalidade de campeão, e realmente a mentalidade de grandeza. Aprendi a usar a mentalidade de grandeza com base na psicologia do esporte nos negócios, na vida e nos relacionamentos. Todas essas diferentes áreas da vida, esse histórico me guiou. E é por isso que temos tantos ótimos psicólogos no programa,
para continuar nos dando a ciência e as ferramentas comprovadas para ajudá-lo a melhorar a qualidade da sua vida. Não se trata apenas de ter uma atitude positiva o tempo todo. Sim, quero ter uma atitude positiva com a maior frequência possível, mas a realidade é que temos muitas coisas acontecendo em nossas vidas. Você tem muitas coisas acontecendo. Há colapsos, há perdas, há tristeza, e engarrafar suas emoções não te faz mais forte. Apenas faz a dor durar mais. Suprimir o que você sente pode fazer parecer que você tem as coisas sob controle, mas isso bloqueia a verdadeira cura e o crescimento genuíno na sua vida. E novamente, quando eu estava crescendo, me diziam quando era um menino jovem se tornando um adolescente, se tornando um adulto e um homem. Me diziam para não mostrar emoção. Fui instruído a não chorar. Disseram-me para ser forte o tempo todo, e isso era um condicionamento da sociedade. Mas isso só me deixou me sentindo mais ferido, porque parecia que sempre havia algo errado comigo. E só quando aprendi a processar emoções de uma maneira saudável e fortalecedora, foi que aprendi que havia mais paz dentro de mim. Porque se você já olhou para um homem que nunca mostra emoção, estou te dizendo que ele tem uma grande ferida. Ele só não quer que você a veja. E a ferida é tipo assim: se você soubesse sobre a coisa de que mais me envergonho, você nunca irá gostar de mim, me amar e nunca irá me aceitar. E muitos homens têm essa ferida. Eu tive aquela ferida por 30 anos. E lidando com as vergonhas, inseguranças e desafios crescendo como criança, eu tinha muita vergonha. E eu apenas disse a mim mesmo: eu preciso agir positivamente. Preciso parecer que nada pode me afetar, porque foi isso que me ensinaram desde cedo nos esportes. As crianças te provocariam se você mostrasse emoção na escola, todas essas coisas. São pressões da sociedade. Não estou aqui para culpar ninguém por isso. É como era a sociedade. E espero que estejamos começando a mudar as coisas. É um dos motivos pelos quais criei o livro The Mask of Masculinity, que estará linkado abaixo também, que ensina os homens a realmente se tornarem suas versões mais elevadas, mais vulneráveis e autênticas, curando as feridas do passado para que não machuquemos as pessoas em nosso caminho. E eu acho que quando você consegue dominar verdadeiramente a inteligência emocional, isso te permite lidar com suas emoções ao longo do dia. Não é sobre expressar o que você está pensando ou sentindo e colocar em todos ao seu redor. Não é sobre isso. E não é sobre dizer "eu sou perfeito" quando algo terrível na sua vida acontece. Não se trata de nada disso. É apenas aprender a lidar com as emoções dentro de você, para que possa processá-las de forma consciente, seja processando com um amigo, membro da família, processando do seu próprio jeito individualmente, com um terapeuta, processando ao se exercitar e liberar as emoções, seja o que for que funcione para você. Há várias estratégias diferentes. Temos muitas dessas estratégias no The Greatness Mindset. Se alguém que enfrenta a perda de um emprego é aconselhado com "Ei, apenas mantenha o pensamento positivo", isso pode levá-lo a ignorar o luto e a falta, e a oportunidade de processar e aprender com a experiência. E eu sou totalmente a favor de confiar que você será provido no futuro, e confiar que a próxima grande oportunidade virá até você, e confiar que quando uma porta se fecha, 7, 10, 20 mais portas se abrem. Eu quero isso, mas não é sobre isso. Trata-se de garantir que você não reprima suas emoções e mantenha-se positivo apenas quando realmente não estiver se sentindo bem, quando há uma perda ou luto ou algo assim. E novamente, isso não significa que para toda emoção vou apenas chorar o dia todo. Isso não é agilidade emocional. Isso não é consciência emocional. Isso não é inteligência emocional. É sobre entender suas emoções e dar a si mesmo um momento para processar. Ou pode levar dias ou semanas para processar algumas coisas e aprender a navegar por essas coisas. Então, a lição é reconhecer e validar todas suas emoções. Isso não significa expressá-las a todos o tempo todo. Mas autenticidade e expressão emocional levam a uma melhor saúde mental, levam a um coração mais saudável, um corpo mais saudável, um sistema nervoso mais saudável. Todos os melhores médicos, pesquisadores, psicólogos e cientistas que se sentaram nesta cadeira aqui reconhecem a importância de processar suas emoções. Não se apegue a elas, não as controle, não seja rígido. Você vai causar mais dor no seu corpo, na sua mente e no seu coração
quando mantiver o controle das emoções e não as mostrar nunca. E novamente, você não precisa mostrar lágrimas a cada momento que sentir tristeza, mas pode processar e mostrar lágrimas ao mesmo tempo se sentir que é necessário. Há uma agilidade em torno de suas emoções que você pode continuar a evoluir e desenvolver. Então, número 2. Mantenha-se positivo. Isso pode ser tóxico. E, novamente, isso não significa que você não deva viver em positividade. E com uma boa atitude o mais consistentemente possível. Você deve. Mas não negue suas emoções também quando você as estiver sentindo. Deixe-me saber se isso ressoa com você até agora. Deixe um comentário abaixo se o mito 1 e 2 ressoam com você. Se isso está fazendo sentido, se há um exemplo na sua vida que você quer compartilhar nos comentários abaixo. Certifique-se de curtir este vídeo também, se você está gostando desses vídeos solos que estou fazendo, e se inscreva no canal do YouTube, para continuar recebendo mais atualizações sobre este conteúdo toda semana. A terceira coisa é que coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Quantas vezes você já ouviu isso? Coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Eu sou um cara bastante impaciente. Eu não gosto de esperar. Há alguma verdade nisso. Mas quando você ouve isso o tempo todo, pode encorajar a passividade e não viver com urgência. Então, aqui está o que eu quero dizer. Esperar pelo momento perfeito não vai te trazer um avanço, mas ter coragem em tempos incertos, sim. Há uma citação de que gosto que é: você tem que estar disposto a se expor antes de se sentir pronto. Falo sobre isso no The Greatness Mindset. O conselho falho é que a paciência eventualmente trará recompensas. Sim, às vezes, ser paciente lhe trará recompensas. Mas isso não significa que você não deve agir consistentemente. Você não deve continuar se desenvolvendo mais habilidades, agregando valor às pessoas, superando seus medos. Todas essas coisas de que falamos em episódios anteriores. Você tem que estar disposto a agir se quiser criar o que deseja. Não diga apenas, vou esperar e em algum momento, se eu apenas pensar em algo, tudo vai vir até mim. Isso não é verdade. A realidade é que esperar sem agir pode resultar em oportunidades perdidas e estagnação. Um exemplo para você pode ser um funcionário que espera por uma promoção sem expressar interesse ou mostrar as habilidades aprimoradas que está desenvolvendo constantemente, assumindo novos projetos e dizendo: o que mais posso fazer? E me dê feedback. E eu quero melhorar, quero ficar melhor e agregar mais valor. Assim, você pode ser ignorado repetidamente se não expressar a visão que tem, se não mostrar o plano de jogo que está criando e as etapas de ação para realizar o plano de jogo servindo no seu papel, indo além do seu papel e agregando mais valor à empresa da qual faz parte. Dizendo apenas, vou dedicar meu tempo e esperar ano após ano, e vou apenas fazer meu trabalho, e é isso. Pode não funcionar para você, e pode ser ignorado repetidamente, o que pode levar à frustração ou ressentimento ou qualquer emoção que você tenha. E então, se você engarrafar isso e apenas permanecer paciente e positivo, ficará mais frustrado ano após ano. Você precisa falar e se comunicar de maneira cautelosa, com uma visão clara, e depois passos de ação diários e mensais mostrando o valor que você está acrescentando e repetindo isso. Esta é a minha visão. Isso é o que eu quero criar. O que será necessário para mim? Como posso oferecer mais valor? Quando você fala com essa linguagem e a clareza da visão que você tem, e então você cria resultados, isso virá para você muito mais rápido. Então, quero que você combine paciência com passos proativos em direção aos seus objetivos. Quando você faz isso, e tem coragem de se comunicar de forma consistente e agregar mais valor, coisas boas vão acontecer muito mais rápido. E esse é o segredo. Você não pode simplesmente dizer, vou ficar paciente por 10 anos e espero que tudo dê certo. Você precisa ser proativo. Se isso faz sentido, novamente, deixe um comentário abaixo e me avise. Mas, ponto número 3. Coisas boas acontecem para quem espera. Isso apenas encoraja as pessoas a viverem com uma mentalidade passiva dizendo, eu vou apenas aparecer e fazer o mínimo necessário e depois esperar e torcer que algo bom aconteça, porque todos vão reconhecer minha grandeza. Não. Você tem que comandar sua grandeza obtendo resultados de forma consistente. Isso abrirá oportunidades para você.
E se você está criando resultados acima e além de forma consistente e não está vendo nenhum crescimento, então talvez você não esteja no lugar certo ou esteja desalinhado onde está. Então, esteja ciente de onde você está. Comunique o que você quer e se não estiverem ajudando você a chegar onde deseja, dizendo, isso é o que vai ser preciso e os resultados que você precisa alcançar para chegar lá. Peça clareza. Diga, o que eu preciso fazer para chegar aqui? E se eu conseguir isso de forma consistente, você pode me ajudar a conseguir aquele aumento? Isso deve ajudar muito. Chave número 4. Tudo acontece por uma razão. Pode ser evasivo. Há duas partes para isso e vou explicar. Mas aqui está a introdução para você. Dizer que tudo acontece por uma razão é evasivo. Algumas coisas não acontecem por uma razão. Algumas coisas só machucam. E isso já é razão suficiente. Às vezes, o que as pessoas mais precisam não é de uma razão. É da sua presença, sua empatia e sua disposição para estar com elas no desconforto. Então, o conselho falho sobre isso é que todos os eventos têm um propósito, mesmo os negativos. Agora, tenho sentimentos mistos sobre isso, porque na minha mente, eu sei que no futuro isso terá uma razão. Mas deixe-me explicar primeiro. O conselho falho é que todos os eventos têm um propósito, até mesmo os negativos. Mas a realidade é que essa mentalidade pode invalidar a luta de alguém e desencorajar o pensamento crítico sobre as circunstâncias. Então, um exemplo para você poderia ser dizer a alguém que passou por um evento traumático que isso aconteceu por uma razão, que isso ajudará a minimizar sua dor e prejudicar a cura ao dizer isso. Se alguém tiver uma perda, se alguém estiver passando por algo traumático ou problemas de saúde, você não quer apenas dizer, isso tudo está acontecendo por uma razão. Tudo vai ficar bem. Não se preocupe. Tipo, você não quer prejudicar alguém de processar a tristeza, o luto, a perda. Existem algumas coisas traumáticas acontecendo no mundo. E também existem coisas traumáticas acontecendo com indivíduos. E por isso, você não quer minimizar isso. Pode ser muito doloroso e prejudicial para o crescimento da pessoa. Uma vez que você consegue processar algumas das suas emoções em um momento desafiador, uma vez que você consegue experimentar isso, sentir a tristeza, sentir os baixos, sentir toda a dor que você está experimentando. E todos nós já tivemos momentos assim. Mesmo que não seja a coisa mais devastadora do mundo, às vezes um término de relacionamento parece que é. Às vezes, ser demitido de um emprego é exatamente o que você precisava para criar algo novo na sua vida. Mas ainda pode parecer devastador. Ainda pode parecer como, meu mundo está acabando. Porque é tudo que você conheceu por tanto tempo. Aquele relacionamento, aquela carreira, aquela amizade. E agora, acabou. E parece uma perda enorme, porque seu corpo está realmente passando por tristeza. Quando você consegue processar isso, e talvez leve dias, meses, talvez anos para algumas dessas coisas, quando você consegue processar um pouco e ter o suficiente para conseguir ter conversas normais, ainda sentindo tristeza, ainda se sentindo um pouco para baixo, mas tendo conversas normais, você pode começar a criar distância e perspectiva da dor. E quando eu estava passando por um momento desafiador há cerca de 7 anos, eu tinha meu podcast. Eu ainda tinha algumas entrevistas, então continuei aparecendo. Minha energia estava bem baixa, mas eu fui consistente em fazer o programa toda semana. Eu tive um convidado chamado Robin Sharma. Alguns de vocês talvez o conheçam. Ele criou o Clube das 5 da manhã. Ele é autor do Monge que vendeu sua Ferrari. Vendeu dezenas de milhões de cópias de seus livros. E é um líder muito inspirador. E estou conhecendo Robin pela primeira vez. Isso foi há 7 ou 8 anos atrás. E estava pensando, devo remarcar isso? Não, vou fazer. Mas minha energia está baixa. Estou com um nível de energia 3 de 10. Estou passando por tristeza, frustração. Mas fizemos. Começamos a entrevista. Dentro de 5 minutos eu digo, Robin, só quero te avisar que estou passando por algumas coisas agora. Então, se eu não estiver no meu melhor nesta entrevista, vou te dar o meu melhor. Mas se eu não estiver no meu melhor, apenas saiba que está tudo bem. Estou passando por algumas coisas na minha vida pessoal agora. E o Robin tem provavelmente 10 ou 20 anos a mais de sabedoria do que eu. E ele disse, um dia ruim para o ego é um grande dia para a alma. Por qualquer motivo, ele disse isso no momento certo para mim. Ele disse, um dia ruim para o ego é um grande dia para a alma.
Isso não significa que a dor vai diminuir, e você ainda terá que passar pelo que precisa em sua própria jornada. Eu disse, tens razão. E ele disse, Lewis, já passei por uns 4 desafios pessoais diferentes. Estou nesse setor há mais de 30 anos. Já tive términos de relacionamento. Já tive gente que me roubou. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. E eu tive esses diferentes momentos. E cada momento foi doloroso, foi difícil, foi uma lição. Mas um dia ruim para o ego é um ótimo dia para a alma. E nesta fase da vida, seja semanas, meses ou um ano, você vai aprender quem são seus amigos. Você vai aprender sobre quem você é. Você vai aprender quem realmente está lá por você e isso vai te ajudar a eliminar pessoas, coisas na sua vida que não precisam mais estar na próxima estação e no próximo capítulo da sua vida. E você também vai passar por uma limpeza espiritual. E isso não vai ser divertido ou agradável. Haverá alguns desafios dolorosos, mas eles passarão por uma limpeza espiritual e você passará por uma purificação física de relacionamentos, pessoas, ambientes e coisas que não são mais necessárias para o futuro eu que está destinado a fazer algo maior do que onde você está agora. O evento inspirador do ano está chegando em breve. Acabamos de anunciar Andrew Huberman como palestrante principal, junto com a doutora Tara Swart, Brandon Burchard, Gabby Bernstein, Amy Purdy e alguns incríveis e inspiradores artistas e animadores. Não deixe de comprar seus ingressos agora mesmo. Pessoas de todo o mundo estão vindo para Los Angeles nos dias 12 e 13 de setembro. Mal posso esperar para vê-los lá. E naquele momento, quando Robin estava falando comigo, eu literalmente pensei, é meio que uma retrospectiva futura. Não sobre ter uma visão retrospectiva perfeita, mas se pudermos nos distanciar um pouco da dor e criar perspectiva e apenas um pouquinho de distância. E se pudéssemos viajar no tempo para o futuro, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E então, se pudermos olhar para trás, neste momento, daqui a 10 anos, e criar um pouco de distância da dor, vou olhar para trás e dizer, isso é exatamente o que eu precisava. Isso não significa que haja uma razão ou algo naquele momento, mas é exatamente o que era necessário para o meu futuro. E toda vez que eu lembro de todas as coisas dolorosas, quebrar o meu pulso, passar por separações, meu pai passando por um acidente traumático no cérebro, meu irmão indo para a prisão por muitos anos, o abuso sexual que eu sofri quando era criança, todos esses momentos e memórias diferentes que causaram muita dor, separações e tristeza e trauma, toda a bagunça. Se eu posso olhar para trás agora com retrospectiva, eu vejo a razão porque eu criei o significado disso. Não há razão até que você crie significado, e isso geralmente leva tempo, espaço e cura. E se você puder ter uma visão retrospectiva do futuro, se puder viajar no tempo para o futuro, 1 ano, 2, 10 anos no futuro, e começar a ver por que isso aconteceu com você, então você pode criar significado agora no presente. Não significa que você deve apenas ser positivo, tipo, que legal que estou passando por esse trauma, dor, separação, ou essa tristeza, ou essa perda. Não significa isso. Mas você pode começar a ver, sabe de uma coisa? Eu já passei por coisas desafiadoras no passado. Eu pensei que minha vida tinha acabado, mas na verdade foi quando um novo capítulo começou. E eu me tornei mais forte e desenvolvi novas habilidades. E minha capacidade de ter agilidade emocional aumentou. E agora eu posso suportar mais carga emocional e ainda me sentir leve. Isso é verdadeiro poder. Agora você está se tornando um líder em sua vida e pode expandir sua capacidade de ter uma pele mais grossa, mas ainda assim permanecer suave. Expanda sua capacidade de lidar com mais emoções, mas não seja impaciente. Expanda sua capacidade de ampliar seu campo energético, para lidar com mais. E aí sentirá que isso será sem esforço. É quando você atinge novos níveis e é quando seu eu superior está aplaudindo porque ele e ela estão tipo, é exatamente isso que você deve fazer. Você não foi feito para ficar preso, ficar pequeno. Você não foi feito para ficar parado. Você está destinado a mudar, a evoluir, crescer.
está destinado a se transformar na borboleta que deve ser. E isso significa que você precisa se purificar espiritualmente e fisicamente. Elimine as coisas que não mais te ajudam a alcançar o próximo nível de liberdade, abundância, clareza, foco, relacionamento, saúde, intimidade, amor, tudo isso. Então, estou falando com você neste exemplo sobre ter uma visão retrospectiva do futuro. Não querendo dizer que você está diminuindo toda a dor pela qual está passando, mas permitindo-se viajar no tempo só um pouquinho. Sabe o discurso do Oscar do Matthew McConaughey? Ele disse: "Meu herói sou eu daqui a 10 anos no futuro." E ele está sempre perseguindo essa pessoa 10 anos no futuro. Então pense em você daqui a 10 anos no futuro. Qual é o significado que este momento, esta dor, este trauma, vão te dar daqui a 10 anos no futuro? Isso não significa que será muito mais fácil. Mas, com sorte, será mais fácil de processar sabendo que há significado neste momento e que está te guiando para algo maior na sua vida. Então, concentre-se em encontrar um significado pessoal nos eventos, ao invés de presumir uma razão predeterminada. Novamente, este é o número 4. Tudo acontece por uma razão. Este conselho pode ser desanimador, a menos que você use o contexto completo do qual acabamos de falar. Se isso se conecta com você, se isso ressoa com você de alguma forma, deixe um comentário dizendo: "Sim, o número 4 ressoa e a história ressoa, sobre a viagem no tempo no futuro, em retrospectiva futura." E a citação que Robin Sharma me deu foi: "Um dia ruim para o ego é um ótimo dia para a alma." Não quer dizer que seja agradável e que será divertido. Mas um dia ruim para o ego é um grande dia para a alma. Então deixe um comentário se isso ressoou com você, se você obteve algum valor disso. E se você ainda não fez isso, curta este vídeo, inscreva-se no canal agora mesmo e compartilhe este vídeo com um amigo para que ele também possa receber a sabedoria. Espalhe a mensagem de grandeza. Número 5. Nunca desista. Nunca desista. Quantas vezes você já ouviu isso? Nunca desista. Isso pode ser prejudicial. O conselho de nunca desistir pode ser prejudicial, e você precisa saber quando parar. Deixe-me te dar um pouco de contexto sobre isso primeiro, porque eu amo a ideia de nunca desistir, mas você precisa saber quando parar. Você precisa desistir, porque largar a coisa errada é como você encontra a certa. Aprenda a abraçar o poder da mudança, porque a vida se move em temporadas. E quando você para de resistir à mudança e começa a fluir com ela, é aí que o verdadeiro crescimento começa. É desafiador, não é? É realmente desafiador porque ouvimos isso a vida toda. Nunca desista. E há um momento e um lugar para esse tipo de pensamento. Olha, eu cresci sendo atleta. Eu ouvia isso todos os dias, e isso é bom para certas coisas. Se for uma coisa de 60 minutos, não desista até o final, absolutamente. Absolutamente. Vá até o fim. Se entregue por completo no campo. Mas se você quebrou a perna ou está com o coração partido e diz: "Não vou desistir, vou continuar nesse relacionamento", mesmo quando seu coração está partido e você está machucado emocionalmente e alguém está te traindo repetidamente, talvez seja a hora de dar um passo para o lado. Talvez seja a hora de tentar algo diferente. Se você quebrou a perna e está se exercitando, talvez seja a hora de pausar. Talvez seja a hora de deixar curar. Esqueça aquilo de nunca desistir. É hora de ouvir o seu corpo. E de novo, há um limite aqui. Há um limite e uma linha tênue. E você quer chegar ao limite. Você não quer cruzar o limite. Porque quando você ultrapassa o limite, você cai do penhasco e morre. Estou falando metaforicamente, claro, mas algo ruim pode acontecer quando você ultrapassa o limite. Você pode se machucar mais. Você pode continuar naquele relacionamento anos demais. E quantos de vocês, eu incluso, permaneceram em relacionamentos por muito mais tempo do que você sabia quando deveria sair? E o velho conselho de simplesmente não desista. Você assumiu um compromisso. Você precisa ir até o fim, não importa o quê. Isso não funciona. E essa mentalidade de atleta de, tipo, nunca desistir em um relacionamento onde você está constantemente sendo pisoteado ou sofrendo desilusões amorosas repetidas vezes, não é a coisa certa. E eu não estou dizendo que a outra pessoa ou você é ruim.
É apenas que esta situação não está funcionando. Preciso criar uma nova situação e me separar disso. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Então, continuar investindo em algo e dizer, eu nunca vou desistir. E aí você já está falido e ainda diz, bem, vou pegar mais dinheiro emprestado e continuar investindo nisso porque nunca vou desistir. Você simplesmente não vai ter dinheiro e as pessoas não vão confiar em você porque você vai pedir dinheiro de todo mundo. Então, o conselho falho é que a persistência é sempre uma virtude. Persistência é uma coisa boa. De novo, não estou dizendo para não ser persistente, mas a realidade é que continuar em um caminho prejudicial pode desperdiçar tempo e recursos, desperdiçar muita energia sua também. E aqui está um exemplo. Vou te dar um exemplo pessoal, de uma das minhas irmãs, e espero que ela não se importe, que eu dê este exemplo. Mas minha irmã é incrível. Ela treinou para correr maratonas, fez triatlos e meios Ironmans, e estava treinando para fazer um Ironman. E ela participou de uma corrida de bicicleta de uma semana, onde era algo de 160 quilômetros por dia. Algo assim, numa época de calor extremo aqui nos Estados Unidos. E depois de alguns dias, ela teve uma exaustão por calor extremo e não pôde andar no dia seguinte. E ela dormiu o dia todo em uma van, sabe? Ela dormiu em uma espécie de trailer. E ela realmente prejudicou seu sistema imunológico. Ela realmente prejudicou seu sistema nervoso e seu corpo estava simplesmente esgotado. E, bem, nesta viagem, há cerca de 1.000 pessoas que estavam fazendo essa corrida, e 2 pessoas morreram nesta viagem por exaustão térmica. É muito triste. É muito lamentável. Mas 2 pessoas morreram. E se minha irmã tivesse continuado, algo ruim poderia realmente ter acontecido. Algo ruim aconteceu. Ela percebeu isso e disse, não vou andar no dia seguinte. Vou apenas dormir. E ela dormiu o dia todo. Felizmente, havia um médico lá. Eles deram a ela eletrólitos, comida e um ar-condicionado. E algumas semanas depois, ela ainda está sentindo os efeitos, o resíduo daquele evento. E o objetivo disso tudo era treinar para um Ironman que acontecerá em poucos meses. E eu disse, Kat, você não acha que deveria dar uma pausa nesse treino? Você não precisa ir até o final quando 2 pessoas morreram. E ela disse, verdade, chega. Foi um bom despertar para mim. E ela está ainda um pouco triste porque ela tem treinado o ano todo para isso. E isso é parte da identidade dela. O que impede as pessoas, porque ela tem feito isso por mais de uma década, 15 anos, fazendo essas maratonas e triatlos e todos esses eventos diferentes. E ela adora isso. Mas há um tempo e uma estação e um capítulo para tudo. Eu pensei, Kat, você não acha que talvez devesse fazer uma aula de yoga? Ainda pode se exercitar bastante, mas faz isso no ar-condicionado. Você não tem mais nada a provar agora. Só porque você não fez este Ironman. Não significa que você deve insistir e se comprometer totalmente, mesmo que você tenha dito que iria fazer até este dia. Não significa que você tem que terminar agora. E você sempre pode voltar a isso. Poderia levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Deixe seu corpo se curar e se recuperar. E talvez você possa fazer isso novamente. Não quer dizer que é para sempre se você desistir agora. Eu acho que a nadadora Diana Niad, eu acho que este é o nome dela, nadou mais de 160 quilômetros da Florida Keys até Cuba. E ela tentou isso 3 vezes. Então ela parou por mais de 30 anos tentando. Então, nos seus 60 anos, ela tentou novamente. E é incrível. Novamente, ela tentou 3 vezes em seus 20 anos e não conseguiu. Parou por 30 anos. Então talvez seja uma pausa. Mas você não precisa continuar tentando e se matando em coisas em um relacionamento, ou carreira, ou negócios, só porque você pensa, eu disse que ia e tem que acontecer. Caso contrário, sou um fracasso. Está tudo bem falhar às vezes. Mas fazer isso e ir até onde você pode ir é um grande sucesso. Alcançar um marco não significa que você é um vencedor. Correr atrás e saber quando desistir é uma conquista incrível, tanto quanto. Isso não significa que você não vai ter tristeza e decepção e frustração e um desejo de querer realizar aquela coisa, ou perder aquele relacionamento.
Não significa que não haverá uma falta. É por isso que temos o treinamento de inteligência emocional. É por isso que temos este livro e o podcast que te dá as ferramentas para navegar por essas emoções de perda, de decepção, de mas eu me dediquei a isso por tanto tempo e não está acontecendo. Está tudo bem. Você se tornou alguém. Assim como minha irmã se tornou incrível na última década assumindo todos esses desafios, e ela acabou de encontrar seu limite. No futuro, seu limite pode expandir. Talvez ela possa voltar a isso em 1 ano, 2 anos, e seu limite tenha expandido, e ela possa lidar com isso melhor. Mas ela chegou ao limite. Ela caiu do penhasco. Felizmente, ela se agarrou a alguns galhos na descida, o que a impediu de cair até o fundo, e ela conseguiu se levantar e não cair completamente. E é nisso que eu quero que você pense na sua vida. Onde na minha vida eu preciso pausar? Reconheça quando é hora de mudar de direção ou abandonar empreendimentos improdutivos. Pode ser apenas o fim de uma temporada, o fim de um capítulo, e não significa que algo está errado. Significa que algo maior está por vir. Finalizamos o número 5. Nunca desista. Isso pode ser um conselho prejudicial. Número 6. Finja até conseguir. Finja até conseguir. Isso mina a autenticidade. Você não pode fingir se tornar a pessoa que você deve ser. Você tem que se tornar essa pessoa uma escolha de cada vez. Não finja até chegar lá. Encare para se tornar. E há uma diferença importante entre fingir até conseguir e enfrentar até se tornar o que você quer. Porque o conselho equivocado é que você deve fingir confiança até alcançar o que deseja. Isso é coisa do passado. Finja que você está confiante, mesmo quando não tem habilidades. Finja que você tem todas as informações, mesmo quando você é um idiota e realmente não estudou. Finja que você se preparou, quando na verdade não se preparou nada. Isso pode levar à síndrome do impostor e realmente prejudicar sua falta de crescimento genuíno. Não vai apoiar seu crescimento quando você está vivendo na síndrome do impostor. Porque se você está vivendo nisso e acredita, eu não estou pronto, eu não me preparei, mas vou agir como se estivesse pronto e confiante, você está desalinhado. Essas coisas não estão se alinhando. Então, quando você está em alinhamento com a integridade e com sua identidade de, eu tenho trabalhado duro, estou voltando ao centro, estou animado para estar aqui. Sei que não tenho todas as informações, mas tenho feito o meu melhor para me preparar para chegar onde estou. Você pode criar mais alinhamento de ser exatamente quem você é neste momento. Então, um exemplo que eu dou, e eu sou o maior exemplo disso, porque cresci com falta de confiança, falta de conhecimento, falta de habilidades. Era o último da minha turma na escola. Levei 7 anos para me formar na faculdade. Praticamente todo mundo que eu conheço no mundo é mais inteligente do que eu. É assim que eu penso. É mais inteligente que eu, mas não mais sábio. É inteligente na escola, sabe mais sobre matemática e história e qualquer coisa que você aprendeu na escola tradicional. Você provavelmente sabe mais do que eu sobre cada assunto, porque eu não prestei atenção. Eu não estudei. Eu sofri durante toda a escola e doía meu cérebro. Então, todas aquelas coisas que aprendemos, eu esqueci tudo. Mas eu adquiri muita sabedoria através da esperteza nas ruas, dos relacionamentos, dos esportes, dos negócios, de navegar pelo mundo, das negociações, de falar em público, de apresentar ideias, de todas essas coisas. E quando você não tem amigos, como eu não tinha quando estava crescendo, nenhum amigo, eu fiquei muito bom em sentar na escola e observar as pessoas. Talvez pareça um pouco assustador porque estou meio que observando colegas andando pelos corredores e vejo as pessoas se observando e se conectando umas com as outras e vendo como essa pessoa responde àquela quando falam. E eu apenas observava pessoas o dia todo. Quando vou a um aeroporto, eu me sento e apenas observo as pessoas. E vejo como as pessoas pensam, como se movem, como agem, como respondem às situações. Por que alguém está assistindo aquela televisão? Por que estão tão fixados naquilo? Psicologicamente, eu me conecto com as mentes e corações das pessoas e tento entender suas almas. Tento entender por que elas são do jeito que são. Então eu aprendi desde ser não amável e sozinho na maior parte da minha infância, até como navegar o mundo entendendo a psicologia humana, sinais sociais, o que faz as pessoas reagirem e assim por diante. Sempre que estou fora,
eu observo e faço perguntas. E eu acho que quando você faz perguntas, pode criar oportunidades incríveis. Quando eu estava começando no mundo dos negócios, estava na casa dos 20 anos. Eu terminei de jogar futebol porque me machuquei. Fiquei no sofá da minha irmã por 1 ano e meio e eu tive que descobrir como ganhar dinheiro para sair do sofá da minha irmã. Era uma grande necessidade para mim. E comecei a frequentar esses eventos de networking. Primeiro, localmente, em Columbus, Ohio, onde eu estava morando e de onde sou. Eu ia a esses eventos locais de negócios. Então, o Twitter e as redes sociais começaram a surgir em 2008. Então comecei a ir a eventos relacionados a redes sociais porque eu estava muito ativo no LinkedIn naquela época. E eu queria apenas conhecer pessoas. E então os blogs se tornaram populares e eu pensei, ok, deixa eu ir a esses encontros de blogs, Twitter, de LinkedIn. Tudo isso. Deixe-me viajar para Nova York, San Diego e Los Angeles e ir a essas conferências maiores. E no começo, eu não sabia nada. Eu era um idiota e me sentia a pessoa mais burra. Então, eu não ia dizer, deixe-me apenas agir como se eu tivesse toda essa sabedoria e conhecimento e sou a pessoa mais inteligente aqui. Não sou. Sou um ninguém. Ainda não fiz nada. Acabei de sair da faculdade. Estou descobrindo minha vida. Estou dormindo no sofá da minha irmã. Não era uma pessoa empolgante de se conviver. Eu não era um grande autor best-seller do New York Times, com o maior podcast do mundo, com todos esses seguidores diferentes. Eu não tinha isso. Eu era um ninguém, e sabia disso, mas sabia que ainda tinha algo a oferecer, mesmo estando no fundo. E eu era a pessoa menos informada em cada sala. E não tinha dinheiro. Não tinha nada para oferecer nos termos que a sociedade normalmente pensaria, tipo, esse cara é alguém com quem você quer estar. Então eu entrei nisso com um plano de jogo e pensei, vou liderar com minha confiança em quem eu sou, porque sou um ser humano amoroso, apaixonado e alegre. Sou uma pessoa generosa. Sou uma pessoa amigável. Isso é algo que posso oferecer em qualquer situação. Não vou ter a resposta para as coisas. Não vou ser inteligente. Não vou conseguir dizer coisas engraçadas. Não sou esse comediante engraçado. Não vou te fazer rir. Mas posso fazer boas perguntas, ser envolvente e ouvir. E vou te falar. Isso é um superpoder enorme. Provavelmente é o maior superpoder que alguém pode ter se você quer construir uma verdadeira intimidade nos relacionamentos. Então, em vez de entrar na sala e agir tipo, eu fui para esta escola e fui o melhor da minha turma, ou tenho este negócio, ou qualquer outra coisa. Lidere com humildade, curiosidade e seja um ótimo ouvinte, porque você não precisa ser o mais conhecedor para ser interessante. Porque a pessoa mais interessante em qualquer sala é a pessoa mais interessada nas outras pessoas. E isso foi uma grande lição para mim. Por alguma razão, em todos esses grandes tipos de eventos de networking ou da indústria ou feiras, de alguma forma encontrei uma maneira de chegar aos jantares privados mais tarde, para chegar às reuniões privadas com todos os principais palestrantes, executivos e diretores executivos. De alguma forma, eu seria incluído e convidado quando crescesse sozinho, sem ter amigos, sendo ridicularizado na escola, sendo escolhido por último nos times de esportes na escola primária, estando no fundo da minha turma e me sentindo como um ninguém. De alguma forma, nos meus 20 e poucos anos, as pessoas diziam, ei, venha para este jantar após o evento. Ei, esteja aqui com o palestrante principal do evento que acabou de falar na frente de 10.000 pessoas. De alguma forma, eu entrava nessas salas e estava na sala onde tudo acontecia e me conectava com as pessoas. E quando você entende que proximidade é poder, foi a proximidade, não o conhecimento, que criou oportunidades para mim. A capacidade de sentar e ter alguns dos indivíduos mais famosos e bem-sucedidos do mundo dizendo sim para me deixarem entrevistá-los foi devido à proximidade desde cedo. Não foi por habilidade, conhecimento, inteligência ou onde eu estudei. Era porque eu literalmente fazia uma pergunta não relacionada ao negócio deles, não relacionada à fama ou sucesso deles, mas era apenas uma pergunta sobre o coração deles, sobre eles como seres humanos. E ao fazer isso, eles ficavam tipo, uau, essas pessoas nunca me perguntaram isso. E então eles compartilhavam mais, e eu apenas ouvia atentamente. Ao fazer isso, 30 minutos se passariam, e mais pessoas viriam e estariam ouvindo a história, e eu ficaria sentado lá fazendo mais perguntas, e eles diziam, cara, esse Lewis, ele é tipo a pessoa mais interessante aqui. E eu não diria nada sobre minha vida.
Eu apenas faria perguntas e, de alguma forma, estaria sempre na sala onde tudo acontecia, me aproximando das pessoas certas e continuando a criar esses relacionamentos. Então, novamente, você não precisa ser a pessoa mais inteligente, e eu quero que você abrace a vulnerabilidade e busque ajuda para fomentar um verdadeiro crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, não finja até conseguir, porque isso mina sua autenticidade. E se eu entrasse lá e começasse a agir como se soubesse coisas que eu não sabia, então as pessoas não sentiriam que sou autêntico, porque eu não poderia comprovar. E agora, 20 anos depois, ou 17, 18 anos depois de fazer isso, quando entrei nesse setor, ainda estou fazendo isso hoje. Ainda não entro nas salas dizendo, eu tenho tudo resolvido e tenho a informação. Agora eu tenho muito conhecimento. Você sabe, depois de estudar algumas das mentes mais brilhantes e mais de 1.700 episódios no podcast por 12 anos e meio, escrevendo vários best-sellers do New York Times, adquiri muita sabedoria que abracei e posso aplicar à minha vida. Mas eu ainda não tenho todas as respostas, e não entro nisso pensando que tenho. Ainda entro nisso fazendo perguntas. E eu acho que se você puder entrar em qualquer ambiente e situação e liderar verdadeiramente com autenticidade e conexão com as pessoas, coisas boas vão acontecer. A sétima chave, sétima e última para este episódio. Esta é bem importante, e eu espero que você esteja anotando tudo. E também, me diga até agora, qual foi a maior chave e lição para você deste episódio. Deixe um comentário abaixo. Por favor, se você ainda não fez isso, clique no botão de curtir neste vídeo agora mesmo e se inscreva neste canal. Estamos perto de alcançar 600 mil inscritos aqui no YouTube e neste canal. Se você está ouvindo, pode ir ao Apple Podcasts, deixar uma avaliação, ou ao Spotify também se quiser ouvir. Então este é o número 7. Sucesso é igual a felicidade. Já ouviu isso? Sucesso é igual a felicidade. Bem, esse conselho pode te levar a se enganar. Porque se você perseguir o sucesso pensando que ele trará felicidade, você obterá tudo, exceto paz. Deixe-me dizer isso mais uma vez para as pessoas que não estão ouvindo completamente. Se você perseguir o sucesso pensando que trará felicidade, você terá tudo, exceto paz. O sucesso não vale a pena se você estiver infeliz quando chegar lá. E adoro essa citação de Jim Carrey. Ele disse, acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possam ver que isso não é a resposta. Cara, o bom e velho Jim Carrey. Por mais de 12 anos, eu quis que Jim Carrey se sentasse aqui, em frente a mim, e falasse mais sobre sua filosofia espiritual, sua filosofia pessoal de vida. Eu simplesmente acho que ele passou por uma carreira tão incrível, tantos altos e baixos diferentes, e ele simplesmente aprendeu tanta sabedoria. E um dia, minha intenção e visão é tê-lo sentado aqui na minha frente, dando algumas incríveis palavras de sabedoria para você. Então, se você ou alguém que conhece está conectado a ele, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, envie um e-mail via nosso site, lewishouse.com, ou você pode me enviar uma DM. Faça uma apresentação a alguém da equipe dele, porque eu adoraria ter Jim Carrey neste programa. Sucesso não é o destino. Alinhamento é. E isso é algo que você precisa considerar na sua vida. Estou apenas buscando sucesso? Se você estiver fazendo isso de um lugar desalinhado, então nunca será feliz quando chegar ao destino. Alinhamento deve ser a chave. O conselho falho aqui é que alcançar o sucesso levará automaticamente à felicidade. Estou te dizendo, não levará. Eu realizei tantas coisas que queria realizar, porque eu sempre fui muito bom na vida em definir metas, tomar ações, trabalhar muito e alcançar as metas. E isso não significa que eu não sou grato e feliz por ter alcançado essas coisas. Mas há tantas vezes que alcancei objetivos que fiquei quase miserável e deprimido, quase minutos depois de tê-los alcançado. E algumas dessas coisas seriam metas de 5, 10 anos, para as quais eu estava tentando realizar. E então, de repente, bum, atingi a meta e pensei que deveria sentir algo diferente. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes das pessoas. Isso não vai necessariamente te fazer sentir alguma coisa. Você pode ter uma noite ou um dia em que você esteja comemorando. Ótimo. Mas então, no dia seguinte, você acorda e pensa, por que ainda me sinto triste? Por que ainda me sinto não bom o suficiente?
Por que ainda sinto que não tenho a aprovação das pessoas na minha vida? Por que ainda não alcancei algum nível de sentimento que quero sentir? Bem, a realidade é que conquistas parecem boas, mas é a realização que sente bem, e elas não são a mesma coisa. Conquistas parecem boas, realização te fará sentir bem. Não são a mesma coisa. Um exemplo para você é uma pessoa que pode alcançar marcos na carreira, mas se sente vazia por negligenciar os relacionamentos pessoais. Nunca aparece para o parceiro, nunca aparece para o filho, ou negligenciou sua saúde, e, portanto, está obesa e não se sente bem no próprio corpo. Trabalharam muito para alcançar esse objetivo, mas negligenciaram outra coisa. Então, eu quero que você defina seus valores pessoais e alinhe suas metas de acordo para encontrar o verdadeiro alinhamento. E isso não significa que você vai estar sempre contente e feliz, não importa o que aconteça. Mas quando você está em alinhamento, você pode acordar todos os dias e pode olhar para o céu e simplesmente dizer: cara, sou abençoado por ter mais um dia para estar vivo, porque estou alinhado com o fluxo do que devo fazer neste capítulo, nesta temporada. E estou nessa busca. E se você alcança os objetivos ou não, é meio irrelevante. É mais sobre eu me tornar, ser e viver de acordo com quem quero ser a cada dia. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Você vai cometer erros. Vai se machucar e machucar outras pessoas. Essas coisas vão acontecer e você tem que assumir a responsabilidade e consertar relacionamentos e pedir desculpas e assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz. Mas é sobre viver de acordo com meus valores e alinhado ao melhor que posso. Todos somos seres humanos. Vamos cometer erros. Se estou fazendo isso da melhor forma, posso acordar e dizer: cara, estou grato por estar aqui. Que oportunidade de viver mais um dia, de ter outra experiência, de me conectar, de criar, de agregar valor e de estar a serviço. Isso é o mais importante. A chave número 7 é que sucesso é igual a felicidade. Como disse, isso pode ser enganoso. Estas são as 7 chaves que acabamos de fornecer para você. E este conselho de vida popular mantém muitas pessoas miseráveis quando acreditam nessas coisas. Há contexto para tudo. Essas aulas podem ser valiosas, mas demorou um pouco para eu perceber que estava no sofá da minha irmã, sentindo o peso de tudo isso em cima de mim, quando percebi que precisava enfrentar isso, e até que eu enfrente completamente meus medos, eles nunca desaparecerão.